Então entra na escola. Deus tem uma escola. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Amados irmãos, a salvação é um ato soberano da graça de Deus. Morreu assunto. Mas Deus me chamou, eu e você, para dar um testemunho. E ele diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser testemunha. Não é dar testemunho, é ser testemunho. Ser testemunha é ser mártir. É sofrer pelo nome de Jesus, é ser injuriado, perseguido, cuspido. Vai dizer: você é louco. Paulo diz assim: nós somos os loucos desse mundo. E é mesmo, porque o mundo faz assim, mas eu não faço. Por que você não faz? Porque eu amo meu Senhor. Outros vão dizer assim: porque a igreja proíbe. Ah, irmãos, equivocado. Tudo me alisto, mas nem tudo me convém. Eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Você está vendo, amados irmãos, que nós precisamos ser tratados? Então a palavra de Deus é muito clara para mim e para você, e nós já falamos sobre Lucas. Então a marca proeminente de uma vida governada pelo Espírito Santo de Deus. A vida governada pelo Espírito Santo de Deus, as pessoas confundem qual a maior missão do Espírito Santo de Deus diante do povo de Deus. Qual a maior missão? É te dar dons? Equivocado. João capítulo 16, se você quiser saber o que o Espírito Santo, a ação dele, João 14, 15, 16, está lá. Ele vai dizer assim: ele veio para me glorificar. O Espírito Santo é como se fosse um holofote apontando para Cristo. O que ele vem fazer? Revelar Cristo. As belezas insondáveis que nós temos em Cristo Jesus. Ele veio glorificar a Cristo. E nós, amados irmãos, ela será contínua e progressiva, ocupada com Cristo. Olha o que diz Colossenses 3: se ressuscitasse com Cristo, esse ser não é condicional. Ele está dizendo: já que você ressuscitou com Cristo, pense nas coisas lá de cima, busque as coisas lá de cima, não as coisas terrenas, onde Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Depois ele diz assim: preste bem atenção, a sua vida está escondida em Cristo Jesus. Quem que nós temos pensado? O que nós temos buscado? Olha os coaching aí da vida, dentro das igrejas. Para você ser próspero, afinal de contas, você tem que ser 10. Equívoco. Equívoco. Jesus vai dizer para mim e para você: você quer me seguir? Então negue você. Tome a sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida na alma, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida da alma, salva-la. Ganhará a vida zoe, a vida espiritual. Foi isso que Jesus disse para os seus discípulos. Aquele que não odiar a si mesmo. Lucas capítulo 14. O que nós vivemos numa época de hedonismo? É um culto ao prazer. É um culto ao eu. O self. Todo mundo só fica no self. É eu. É o culto ao eu. Não, amados irmãos. Deus diz que você tem que odiar a sua vida. Se você não odiar a sua vida, você não pode ser meu discípulo. E leva a sua cruz. Por quê? Não há bondade em nós. A única bondade que existe em nós é Cristo. O que está fora de Cristo em nós não serve para Deus. Por isso Deus tem que fazer o quê? Deus nos coloca na escola. E você precisa matricular lá. Porque nessa escola nós vamos ser o quê? Conformado à imagem e semelhança de Jesus. O caráter de Cristo. Tudo Deus faz de acordo com Ele. Ele vai construir a arca. Ele vai dizer: Noé, você vê umas medidas aí e constrói a arca. Não, a medida é eu que dou. Porque você só pode ser salvo se a medida é celestial. E a medida celestial é o meu filho. Vai construir o tabernáculo? Fala para Moisés: Moisés, se constrói de acordo com o modelo que eu dei para você no monte lá.
Depois que construiu de acordo com o modelo certinho, a glória de Deus encheu aquele lugar. Você sabe por que a glória de Deus não enche a sua igreja? Porque nós estamos construindo com outro modelo. Nosso louvor é outro modelo. Nossa adoração é outro modelo. A pregação é outro modelo. Nós reunimos por outra coisa. Nós reunimos mais com um aspecto social do que espiritual. As pessoas vão lá. Eu gosto de ir lá. Ah, mas irmãos, nós estamos na última da última hora. O que nós temos feito com a nossa vida espiritual? Então, a palavra de Deus é tão clara para mim e para você, amados. Isso tem sido o nosso caso. Nós temos importado com as coisas de Cristo, nós temos investido nas coisas de Cristo, na pessoa de Cristo. Isso é o nosso foco. Mas, Oswaldo, tem um problemão no casamento, tem um problemão de sustento da minha casa, tem um monte de coisa. Sim! Coloque Cristo como o centro da sua vida. Todas as outras coisas serão ajustadas ao céu. Deus é um provedor, é um sustentador. Ele vai ajustar a minha vida e a sua vida a Ele. O que o mais marido precisa, sabe o que é? Ver Cristo na sua esposa. O que mais esposa precisa é ver Cristo no seu marido. Ah, mas eu tenho um monte de dificuldade. Por quê? Cadê Cristo? Você está lendo esses livros, 10 modos de se reconciliar com a sua família. Aí você joga fora. Eu falei para os irmãos, eu joguei uns 200 livros na minha biblioteca lá, que eu tenho um monte de livros, eu joguei 200 livros, botei e joguei. O irmão falou, você devia ter tocado fogo. Aí daí é muito trabalho. Eu joguei tudo no lixo. Por quê, irmãos? É você, 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 você. É o evangelho humanista. Você é o centro. A Bíblia nunca foi humanista. A Bíblia é cristocêntrica. Se Cristo é o centro, irmãos, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, em todos os aspectos, afetivamente, emocionalmente, nós somos tratados pela graça de Deus. Se Cristo é o centro. Mas Cristo não é o centro. Estamos desesperados a esse respeito. Será que tem sido verdade em nossa experiência? Será que nós olhamos para nós e falamos assim, Senhor, tem misericórdia de mim? Eu não quero ser como sou. Eu quero ser como o Senhor quiser. O Senhor não veio só me salvar da condenação eterna. O Senhor veio me salvar de mim também. Então eu quero ser parecido com o Senhor. Esta é a marca governada pelo Espírito Santo, amados irmãos. Paulo diz, depois de 25 anos de caminhada, olha, eu considero tudo como esterco. Minha religiosidade, minha descendência hebraica, guardar a lei, represente, tudo como esterco. Para conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo, eu quero ser conformado à sua morte, à sua ressurreição e seu sofrimento. Aí ele diz assim, esquecendo-me das coisas para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Qual a vocação nossa, irmãos? É ser próspero? A vocação nossa é ser conformada à imagem e semelhança de Jesus. Eu não estou dizendo que Deus pode dar para você bens. Esse é outro assunto. Mas cuidado com eles. O que você faz com ele, ou ele vai fazer com você. Se você não colocar ele debaixo do senhorio de Cristo, ele vai colocar você debaixo do senhorio dos seus bens. Ele inverte. Por que quem está por trás? Mamon. Mamon é uma entidade diabólica. Então preste bem atenção, esta é a essência de uma vida governada pelo Espírito, e é isso que nos livrará do quê? Da morte espiritual, da mornidez, que nós vivemos hoje, irmãos. Paralisia, inércia espiritual. Alguém canta um louvor, adoração a Deus, nós estamos pensando no quê? Alguém fala de Cristo, deviam ser assim, irmãos. Olha Cristo, graças a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Cristo é Cristo,
Ele é o meu Senhor, meu amado da minha alma. Mas não, nós ouvimos falar de Cristo como qualquer outra pessoa. Não, é Cristo. Quem é Cristo para você? Cristo é o Filho de Deus vivo. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Senhor da glória. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que salvou eu e você. É Ele que se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos sua glória. Ele veio cheio de graça e de verdade. É Ele que veio manifestar, revelar o Pai. Se você quiser conhecer o Pai, conheça Cristo. João capítulo 14. Então Filipe vai dizer, mostra-nos o Pai. E Jesus fala, mas quanto tempo estou com vocês, não conhecem o Pai? Você está vendo a mim e você vê o Pai. E eu e o Pai, nós somos um. E nós não conhecemos a Jesus. Ah, eu não conheço meu Pai. Olhe para o Filho. O Filho revela o Pai. E olha que Pai que Ele revela, irmãos. Que Pai. É uma obra do Espírito Santo na escola de Cristo, apresentar e manter Cristo diante da nossa visão, da sua grandeza. Este é aquele qual eu e você devemos nos conformar e ganhar a imagem dele. Olha o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 8, ele diz assim, tudo sabemos, e essa palavra já estudamos aqui, sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo um propósito. Coopera para quem? Aqueles que amam a Deus. Quem não ama a Deus não coopera. Porque a dificuldade vem, e Deus trata comigo de dois modos. A palavra de Deus que é viva e eficaz, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e discernir, expor, amados irmãos, as intenções do nosso coração. E a providência de Deus são as circunstâncias. Eis que levarei ao deserto e lá falarei o seu coração. Por que Deus leva ao deserto, irmãos? Porque aquele povo rebelde não enxergava o seu coração. E no deserto nós vamos ver o nosso coração. Mas nós vamos enxergar o coração do nosso Pai. Ah, irmãos, aí você sai edificado. Aí você sai transformado. Conhecer o nosso coração. Qual é o coração? Olha o que a Bíblia diz sobre o coração. O que ele é? Enganoso. Desesperadamente corrupto. Você confia nele? Ah, eu sei que é de Deus porque eu estou sentindo no meu coração. Está equivocado. Nós sabemos que é de Deus porque a palavra de Deus diz. O resto, irmãos, invenção do homem. Deus não tem que falar nada comigo, além do que está na Bíblia. Se alguém tirar, acrescentar alguma coisa, é mentiroso. A Bíblia diz. A gente está querendo ouvir pessoas fora da Bíblia, que a Bíblia não é suficiente. Mostrar que Cristo é suficiente não é suficiente. É um desafio, e o sentido de um céu aberto para mim e para você agora. Olha Jesus, com 30 anos, ele é batizado, sai das águas, abre o céu se abriu para mim e para você, por causa de Cristo. Cristo com 30 anos não pecou, ele é o último Adão, o primeiro Adão, Deus fez a imagem e semelhança dele, para refletir, expressar, representar Deus. O que ele fez? Jogou tudo, e nasceu o quê? Eu e você, descendente de Adão, mas graças a Deus que lá no Éden, Gênesis 3:15, Deus já disse, o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Aleluia, pisou lá naquela cruz. Todo o Velho Testamento vai falar de Jesus Cristo. Todo ele. Todos são tipos que nós vemos. E o que nós fazemos em nós agora? O céu abriu. Olha Jacó, fugindo. Deitado numa pedra. De repente, amados irmãos, ele viu anjos descendo e subindo. O céu aberto. Onde que está escrito isso? Gênesis 28. Aonde que você vai ver a resposta disso? João capítulo 1, 51. Ele vai responder que Jesus é a porta aberta. Jesus é a escada. O que ele estava vendo? O único modo de você subir é Deus descer. Você nunca pode subir se Cristo não descer.
Por isso Cristo tinha que vir. Por isso Cristo veio. E por isso para nós o céu está aberto. Graças a Deus. Os céus estão abertos para nós. Para as revelações insondáveis de Cristo Jesus. Através do Espírito Santo. Através da palavra. Através da convivência com os santos. Será que o Espírito Santo está apresentando a plenitude de Deus, o seu Filho, de um modo crescente a mim e você? Será que eu e você nós estamos ouvindo a doce voz do Espírito Santo? Olha as 7 igrejas de Apocalipse, capítulo 2 e 3. Nas 7 ele termina dizendo, ouça que o Espírito diz à igreja. O que nós estamos ouvindo, irmãos? Intelectuais? Sabe quem Deus escolheu? Você já leu 1 Coríntios 1? Ele não é nada. Agora você vai atrás de intelectual para responder suas questões? Ah, meus irmãos, os mais sábios homens desse mundo intelectualmente são os mais ateus. Aprove a Deus revelar o seu Filho aos pequeninos. Aqueles que não são. Isso sim, amados irmãos, com os céus abertos, podemos ver o que Deus quer dizer a respeito do seu Filho. Ouça o que o Espírito diz à igreja, ouça o que o Espírito está dizendo para mim e para você, através da palavra de Deus. O Espírito Santo não inventa a palavra fora da Bíblia. Todas as revelações fora da Bíblia não é de Deus. O Espírito Santo desceu, iluminou em Cristo e no Pentecoste a nós. Agora, amados irmãos, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Ninguém é filho de Deus se não tem o Espírito Santo de Deus, está Romanos 8. Aquele que não tem o Espírito Santo de Deus não é filho de Deus. O Espírito Santo vem trazer em nós, Deus dentro. Nós ganhamos uma natureza celestial. Apesar que nós temos uma natureza terrena. Todas as nossas guerras, agora nesse momento você está numa guerra aí. A natureza terrena está vendo, você está ouvindo essa porcaria aí? O que você está ouvindo aí? Que isso? Você não merecia ouvir isso aí não, está ofendendo você. Ah, irmãos, não subjugue a natureza terrena que você tem. Se você não tem que se arrepender de nada, e temos que nos arrepender, devemos nos arrepender da natureza que nós temos, que ela ofende o nosso Senhor. Mas eu sou uma boa pessoa, sou um bom religioso. Esse céu aberto significa uma revelação crescente de Cristo. E é isso que eu e você precisamos, amados irmãos. A Bíblia diz que o justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais. Como era 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás. Se eu nasci de novo pela graça de Deus, continuo do mesmo jeito, o que eu sou? Uma criança. Um carnal, um bebê. Só reclama, nada está bom, cobra de todo mundo, não trata o pecado, gosta de manifestações extras, é enganado facilmente. Não, Deus quer que nós ganhemos a plenitude da estatura do Filho de Deus. Para quê, irmãos e irmãos? Para que não sejamos levados a qualquer vento de doutrina, engano dos homens. Mas devemos crescer em tudo que é Cristo no amor. A singularidade de Cristo. Quando você olha para Cristo, o que você vê, irmãos? Eu sou totalmente diferente dele. Totalmente. Quando eu devia amar, eu vou odiar. Quando eu devia perdoar, eu vou amargurar. Mas é isso que Deus quer para mim e para você? Absolutamente não. Absolutamente não. Quão diferente nós somos do Senhor. Esta é a primeira lição que eu e você precisamos aprender. Ore o nosso Senhor lá no Calvário, as 7 palavras do Calvário, amados irmãos. Qual é a primeira? Perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Nós temos perdoado?
Já viu que nós somos diferentes dele? Segunda palavra, amados irmãos, as palavras de graça. Hoje estarás comigo no paraíso. Nós temos graça para as pessoas, irmãos? Ou nós temos a lei para as pessoas? Ele diz lá, olha, João, cuida da sua mãe. Mãe, cuida do seu filho. Palavra de família. Nós temos preservado a nossa família no temor do Senhor. A minha família está longe. Não arrede pé da palavra de Deus. Se Jesus não voltar antes, muitos aqui, nós vamos estar com o Senhor, não vamos ver os nossos filhos e a nossa descendência salva, vamos vê-los no céu depois. Você crê nisso? O espírito de sacrifício, o espírito de absoluta confiança em Deus. Será que nós temos tudo isso, amados irmãos? O espírito de fé, de vitória em Cristo Jesus. Nós somos diferentes, amados irmãos. Nós precisamos ser tratados dos interesses nossos para os interesses de Deus, para o nome do Senhor, a vontade de Deus e a glória de Deus na nossa vida. A cruz nos ensina a esvaziar. O que o mundo fala? Você tem que encher. Jesus disse, não, você tem que esvaziar. Amados irmãos, vamos 2 Reis. 2 Reis. Rapidamente só, nós vemos lá o profeta. 2 Reis 4. Estava Eliseu e aquela mulher. O que a mulher tinha? A mulher era a filha, era a esposa do profeta. O profeta morreu. E ela ficou com uma dívida enorme. E naquela época, o que acontece? Você não tem como pagar, então você paga com seus filhos. Eu levo eles como escravo. E Eliseu chegou até lá. E ele chega diante daquela mulher, o que você tem em casa? Eu só tenho uma botija aqui, só isso daí. Eliseu fala assim, dê tudo para mim. Fala assim, vai, eu vou dar tudo para você. A única coisa que eu tenho, irmãos, dê tudo para Deus. E nunca vai te faltar. Não vai te faltar o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. O suprimento de Deus. Aquela mulher foi simplesmente, ela diz assim, olha, vai nos vizinhos, pega vasilhas vazias. Se eu encher esse copo de água, cabe alguma coisa a mais? Não. Nós chegamos a Deus assim, copo cheio. Cheio de nós. E Deus fala assim, esvazia. Negue você. Tome a sua cruz. Porque a cruz é local de morte. Nós precisamos morrer para o quê, irmãos? A Bíblia já diz que nós morremos para o pecado. Morremos para a carne, para o mundo, morremos para nós mesmos. Isso tem que ter experiência na nossa vida, irmãos. Jesus já fez. Nós temos que experimentar o que Cristo fez naquela cruz. E assim ser conformado à imagem e semelhança de Jesus de um modo crescente. E ele diz assim, tua serva não tem nada em casa, senão botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestado vasilhas de todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Porque a pouca plenitude do Espírito Santo, da vida de igreja, da vida de Cristo na igreja, porque nós estamos cheios. Nós temos um louvorzão, uma pregaçãozão, nós temos um monte de coisa. Não estamos vazios diante de Deus. Deus vai encher aquele que nega a si mesmo. Vazio de si mesmo. Enche e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo. Sempre nós vamos precisar, amados irmãos, estar diante de Deus. Senhor, tem muita coisa vazia. Esvazia-me o meu coração de mim mesmo, Senhor, das minhas pretensões, dos meus amores, das minhas afeições, daquelas coisas que eu gosto. Esvazia, Senhor. Deus não vai encher
local que está cheio. Por isso que a cruz tem que ser diária, levar a cruz todo dia, porque quando a cruz não opera, morrer para nós mesmos, nós vamos viver para quem? Para o mundo, para as coisas do mundo. Não viver para Deus. Amados irmãos, o que o Senhor está fazendo? Ele está levando eu, você, pela circunstância, pela palavra de Deus, amados irmãos, a aprender que nós somos diferentes de Jesus. Mas Jesus veio para nos salvar e nos transformar, nos conformar à imagem e semelhança dele. Jesus levou a sua cruz. Ele me salvou. E a minha cruz? Para salvar eu de mim mesmo. De mim mesmo. Quantas vezes nós somos assim, irmãos?